perder tempo não, vambora para o vídeo. É um dos clubes brasileiros que menos tem vocação para a SAF. Por quê? Porque ele não tá... Por quê? Porque ele não tem preço, né? Ele tem estádio próprio, 2 centros de treinamentos próprios, ele tem a 4ª maior arrecadação do país, mesmo em tempos... Ele não está no regime falimentar que estiveram Botafogo, Cruzeiro, Vasco, entre tantos outros. Pensar em virar a SAF para ter time melhor é uma coisa. Pensar em... As SAFs no Brasil, elas chegaram em alguns clubes como única alternativa. Para pagar dívida, não. O que o torcedor acha é que virar SAF e vender por um dono, você vai ter um timão no ano seguinte. Não, mas acho que no caso do São Paulo é para pagar dívida. Mas dá para pagar sem virar SAF. Não, eu também acho que dá. Dá para pagar. É o que o São Paulo está tentando fazer. Tem uma frase muito boa do Mauro, que ele falou outro dia, mas vale repetir. Você falou assim, porque o Casares fala, não, precisamos fazer alguma outra coisa para voltar a competir com os principais adversários. Os principais adversários que não são SAF. Então ele vai virar SAF para competir com o Flamengo e Palmeiras que não são SAF. Mal. Exato. No Corinthians tem uma ideia que está correndo aí, a Safiel, que é interessante. Que é o modelo que eu sempre defendi mais, que é o modelo. Não é o modelo do Green Bay Packers, mas se assemelha. Que o clube mantém o controle, mas você tem um grupo que gerencia, enfim. Tem coisas surgindo. Eu vou voltar a dizer, a SAF não é miraculosa, mas que para alguns clubes não há outro caminho, não vejo assim com clareza. Não sei se é o caso do São Paulo, porque esse patrimônio que o São Paulo tem é inegável. É inegável. Né? Aliás, o Casares diz isso, dá uma cutucada, né? Estádio pago, com escritura passada, né? Que não é nem a situação do Corinthians, nem a do Palmeiras. Né? Não. Mas Palmeiras diga, é assim. Não, escritura passada ainda não. Não, ainda pode ter um problema com a... Não, eu falei que você outro dia falou, que o Casares fala, não, para ser competitivo contra os principais players, precisamos... Eu não sei se virar SAF, mas de outro modelo. Mas aí ele disse que não podia ficar para trás. Isso, exato. E aí, mas é para ficar para trás dos times que não são SAF, né? Mas ele já falou também que, dessa mesma entrevista, ele fala de ter um investidor, mas manter o controle do clube. Eu acho que quem procura isso procura um trouxa. Né? O trouxa põe o dinheiro e o outro manda. Isso não vai existir. Quem vai fazer isso? Ninguém. Eu boto o dinheiro e quem controla é o outro. Eu só boto o dinheiro. Para quê? Isso não existe, gente. Isso aí é uma coisa surreal. Mas há muita semelhança entre o discurso dele e o do Mário Bittencourt no Fluminense, né? Pois é. Acho bem parecido. Aliás, vale frisar que o Marcelo Paes virou CEO do Fortaleza e analisando ali o relatório convocados 2024-25 do César Grafietti, percebe-se que o Fortaleza também começa a dar sinais minimamente preocupantes com relação às finanças. Acho que vale frisar também, né? Embora faça um ótimo trabalho e tal, de recuperação do clube, acho que esse é o momento também que o próprio Fortaleza claramente ele precisa de um certo cuidado, porque tenta acompanhar o pique de outros, tendo uma renda menor, estando numa região onde o poder aquisitivo da população é menor, o PIB é menor, ou seja, o potencial de obter receita ele é inferior ao de outros estados. Então, Fortaleza. Beleza? Bom, o Igor Vinícius está em fim de contrato com o São Paulo. Acaba no final deste ano de 2025. O São Paulo não vai renovar com o Igor Vinícius, isso já é certo. E o Igor Vinícius já pode assinar um pré-contrato. Mas o que acontece? O staff do Igor Vinícius tenta uma liberação junto ao São Paulo porque tem vários clubes procurando. Clubes que estão aqui atrás do Igor Vinícius. Fortaleza já sinalizou, Vasco já sinalizou, Santos já sinalizou, mas isso foi antes da chegada do Alexandre Matos, que agora é o novo executivo. E o Corinthians. Nessa corrida, o Corinthians está na frente, porque já tem uma discussão de salário com o jogador, com o São Paulo, né? E já tem uma conversa também com o jogador sobre salários e tudo mais. Então é uma situação que está acontecendo com o Corinthians um pouco à frente nessa corrida. Tá fechado? Não. Tá
apalavrado, tá começando a ter um princípio de acordo para ele ir pro Corinthians. E a ideia do Corinthians é que o Igor Vinícius já se transfira agora no meio do ano. Lembrando que o Igor Vinícius tem uma lesão, né, de recuperação de 3 a 4 semanas. O Igor Vinícius não vai tirar esse período de folga, de férias aí que os jogadores vão ter por causa do Super Mundial, esse período longo aí de descanso, né? O Igor Vinícius vai ficar tratando, evidentemente, para ficar 100% ou à disposição do São Paulo no restante da temporada, e aí assinando um pré-contrato com um novo clube, ou já se transferindo se conseguir a liberação do São Paulo em relação a essas negociações todas que estão acontecendo. O Gabriel Maia fala, a diretoria está com meta de tentar 3 reforços na pausa para o Mundial. Quais posições vocês focariam? Aqui que tem esse reforço? Na verdade, isso é desde do início do ano, né? Tá. Um centroavante, sobretudo. Exato. Um jogador de meio de campo, que poderia ser lá atrás, o Thiago Mendes, e um atacante de lado, depois que o São Paulo foi perdendo os meninos. Esse é um... Eu acho, tem esses 3 alvos. Lateral não, lateral é difícil, né? Lateral qual? Não, sei lá, algum lateral. Uma posição, quero dizer. Não, o São Paulo tem muito lateral, em tese, né? Tem na esquerda o Wendel, Enzo e Patrick. Tem na direita o Cédric, o Ferrarese e os 3 meninos da base. E tá liberando o Igor Vinícius. Aliás, a polêmica lá, se vai ser liberado pro Corinthians ou não, é a polêmica da semana. Boa polêmica. Deveria liberar? Respondem aí no comentário. Sem retorno algum financeiro, não. Ele tem mais 6 meses de contrato, simples assim. Gu Matos, vocês acham mesmo que a solução é virar a SAF? Eu acho que não. Nessa eu tô com o Arnaldo. A gente discorda do entendimento do que o Casares falou, mas eu acho que não deveria. Eu acho que o São Paulo tem condições de não ser SAF. O que você acha, Arnaldo? Eu também acho que a SAF é o último remédio pro doente, falando do Helpcore. É a última tentativa. Não é o caso do São Paulo. Tem 1000 outras tentativas. Pro São Paulo, inclusive, pode ser essa parceria na base, se ela frutificar, o corte de gastos, o incremento de receitas, um monte de coisa. A SAF, eu fico falando, como é que é normalmente uma SAF, né? Você coloca o clube, entre aspas, à venda, vem o comprador e tal. Aí você pega como foram vendidos o Botafogo, o Cruzeiro, o Vasco, o Galo. Os caras... É incomparável o São Paulo com qualquer um desses caras. Eram clubes que estavam inviáveis, simplesmente inviáveis. E aí foram vendidos. O São Paulo não está inviável, embora esteja num momento muito difícil. O São Paulo tem estádio particular, tem 2 centros de treinamento. Olha o Rummenigge. Cara, tinha Olha o Rummenigge. Olha, pera, deixa eu mostrar. Olha o Rummenigge que tá ali, ó. Tá vendo? Viram ele? Karl-Heinz Rummenigge. Fala. Então, quanto que custaria o São Paulo? Quem conseguiria comprar o São Paulo? Qual é o valor do São Paulo? Exato.